Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Aragão, sou formado em administração com algumas especializações, administração pública, controle, auditoria governamental. Eu sou professor de controle interno, externo e auditoria privada e governamental. Estou iniciando aqui mais um curso, em parceria com o Silvio Sandi, desta feita controle externo da administração pública, revisão baseada mais em exercício, além de uma breve revisão teórica, mas sobretudo com base em exercício, do controle externo da administração pública para o TCE da Paraíba. A parte de legislação específica ou de lei orgânica, regimento interno da Constituição, lá na parte de controle, fiscalização contábil, orçamentária, financeira da administração pública, em relação à Paraíba, nós vimos numa disciplina a parte de legislação específica. Desta feita nós vamos abordar a parte de controle mais geral, tipos e espécies de controle, o controle da atividade financeira do Estado, controle jurisdicional dos atos da administração pública, o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados e o TCDF, competências, características, natureza, etc., e também a Lei de Improbidade Administrativa, a LIA. Ok? Esse então é o escopo, esse é o cenário aqui desse nosso curso em apenas 2 aulas, 4 horas, para a gente revisar o máximo com base em questões, naturalmente, do CESP. Lembrando que o CESP elabora muito mais questões de certo e errado do que de múltipla escolha, que é o formato do concurso TCE da Paraíba. Porém, eu vou aqui comentar as questões anteriores, sejam elas de múltipla escolha ou sejam elas, em sua grande maioria, do tipo certo ou errado. Vamos lá? Vamos então iniciar o nosso curso com conceito, tipos e formas de controle, controle interno e externo, controle parlamentar, controle pelos tribunais de contas, controle administrativo. Primeiro, tipos e formas, uma breve revisão. Quanto ao momento, o controle pode ser prévio, anterior à produção dos efeitos do ato ou à realização, a execução de fato de algum ato, despesa, prévio, preventivo, concomitante, concomitante ao longo da realização de algum processo, o controle se estabelece ali como também uma espécie de controle preventivo. E o controle subsequente posterior. A auditoria realizada pelos órgãos de controle interno e também pelo Tribunal de Contas é um exemplo de um controle posterior. Os processos de tomadas e prestações de contas e o julgamento por parte do Tribunal de Contas também é um exemplo de um controle mais corretivo, posterior. Ok? O controle exercido pelo Tribunal de Contas, ou mesmo controle parlamentar, legislativo, controle técnico financeiro, ele pode ser prévio, concomitante ou posterior. O controle realizado sobre a execução orçamentária, o controle da legalidade será prévio, concomitante e posterior. O controle feito pelo Poder Judiciário sobre os atos da administração pública, em regra, em essência, é um controle a posteriori. Alguém pratica algum ato, posteriormente pode ser demandado ao Poder Judiciário, provocado para verificar a legalidade ou moralidade daquele ato. Agora, excepcionalmente, o Poder Judiciário também pode, quando examina pedidos de medidas cautelares ou até adota alguma medida cautelar em função dos pressupostos lá do fundo bons iure e perigo da demora, perigo da demora ou a plausibilidade jurídica ali daquela possível irregularidade envolvida na demanda ou no processo específico deliberado, apreciado, julgado pelo Poder Judiciário, ele pode adotar uma medida cautelar, que aí tem um caráter de controle prévio, preventiva, não é só corretiva. Ok? Bom, quanto ao momento, então, o controle pode ser prévio, concomitante, posterior. Vamos ao objeto. Quanto ao objeto, o controle também ou é de legalidade, ou é de mérito, ou é de gestão. Controle de legalidade visa exclusivamente ao confronto entre o ato praticado e a lei, a legislação, ou até a própria Constituição, controle de legalidade. O controle de mérito é aquele que transcende a uma verificação de mera legalidade, ou aquele que, às vezes, adentra aspecto de conveniência ou oportunidade, que compete apenas ao próprio gestor, à própria autoridade administrativa reavaliar.
Somente a autoridade administrativa pode rever os seus atos, revogando por conveniência e oportunidade quanto ao mérito. O Poder Judiciário jamais pode apreciar um ato quanto ao mérito, quanto à conveniência e oportunidade. O Poder Legislativo, eventualmente, pratica um controle de mérito, está aí uma exceção. Somente a autoridade administrativa, ou então, eventualmente, em algumas hipóteses, o Poder Legislativo pode adentrar aspecto de conveniência ou oportunidade, examinando o mérito de atos praticados pelo poder público. Então, legalidade, de mérito e de gestão. Gestão é quando se verifica se o ato produziu efeitos, resultados, atendeu às necessidades da sociedade, verifica-se a eficiência, eficácia e efetividade dos atos de gestão. Os tribunais de contas, assim como os órgãos de controle interno e também a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, as câmaras municipais, o Poder Legislativo também realiza um controle de gestão. Quanto à iniciativa, o controle pode ser classificado como de ofício ou por provocação. O Tribunal de Contas realiza auditorias, inspeções, fiscaliza de ofício, de iniciativa própria ou por solicitação do Poder Legislativo ou de suas comissões técnicas e de inquérito. O Poder Judiciário somente pratica o controle da administração pública, controle jurisdicional, judicial, quando provocado, quando demandado. Não existe controle judicial de ofício. Então, depende da iniciativa, do controle ser de ofício ou por provocação. O gestor que pratica o ato administrativo, no controle administrativo, esse controle administrativo de autotutela do própria autoridade que proferiu, que realizou o ato, ele pode, de ofício, revogar o seu ato por conveniência ou oportunidade ou anulá-lo em caso de ilegalidade. Perceba, cuidado, hein? Anulação é quando há uma ilegalidade insanável. A revogação é quando o ato é revisto quanto à conveniência e à oportunidade. O próprio autor do ato administrativo, no controle administrativo, pode, de ofício, rever o seu ato. Ou então, pode ser provocado pelos administrados, né? De uma forma geral, os administrados, a sociedade, o público afetado pelo ato administrativo pode provocar em grau de recurso uma reclamação, um recurso de reconsideração, um recurso hierárquico, uma revisão, todas as espécies recursais que decorrem do direito de petição na Constituição e que são recursos no controle administrativo, podem ser também por provocação. Quanto ao órgão que exerce, se for o controle de tutela, de autotutela praticado pelo administrador, o controle interno, é chamado controle administrativo. Se o controle é realizado, controle político, parlamentar político ou parlamentar financeiro técnico, de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial operacional, é dito o controle legislativo, que pode ser parlamentar ou pode ser técnico financeiro. E judicial, se for praticado pelo Poder Judiciário. Só tem que ter um cuidado aqui, e o Poder Legislativo e o Poder Judiciário praticam o controle judicial, judicial, legislativo, parlamentar, legislativo, mas também praticam o controle administrativo, porque o parlamentar, no âmbito do Poder Legislativo, ou o magistrado, no âmbito do Poder Judiciário, podem também rever os seus atos, quanto à conveniência ou oportunidade ou quanto à ilegalidade, anulando esses atos, praticando também o controle administrativo. O controle administrativo é praticado por todos os órgãos. Quanto ao âmbito, se o controle é praticado por um órgão que pertence à estrutura ali do poder, né, pertence ao próprio, alguém que tem competência para realizar o controle, que pertence à própria estrutura do órgão que procedeu o ato administrativo, o controle é interno. Se é um controle de fora para dentro, de alguém que tem a competência de fazê-lo, mas não pertence à estrutura do órgão controlado, é chamado controle externo. O controle realizado pelo Poder Legislativo sobre os atos da administração pública é um controle externo. O controle do Tribunal de Contas é um controle externo. O controle pelo Poder Judiciário sobre os atos da administração pública é um controle externo também. O controle administrativo praticado pelo próprio administrador, fruto do princípio de autotutela,
é um controle essencialmente interno. Então, feitas essas classificações iniciais, fundamentais, vamos às questões? Primeiro, antes, é bom lembrar que a fiscalização exercida pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas e também pelo sistema de controle interno de cada poder, essa fiscalização será contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, e quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Eu vou deixar para tratar de cada uma dessas características quando eu estiver tratando neste mesmo curso, quando nós formos tratar do controle da atividade financeira do Estado, controle dos atos de execução orçamentária, eu conceituo cada um desses elementos aqui. Agora sim, vamos às questões. Questão número 1. O controle a posteriori incide exclusivamente sobre decisões já executadas. Atos já executadas, não. Sobre atos já praticados. A decisão pode não ter sido executada ainda. O correto, atos já praticados. Mas pode haver uma revisão e ele pode não ser executado. Com vistas aqui, visto que seu objetivo é rever os atos praticados a fim de corrigi-los ou confirmá-los. É o que é estabelecido no livro, que é muito adotado pela banca CESP, SEBRASP, pelo livro de Maria Zanella de Pietro, né? Maria Silvia Zanella de Pietro, no seu livro Direito Administrativo, ela faz essa afirmação e é sempre uma obra que o CESP, o SEBRASP gosta muito de adotar. Portanto, a primeira questão, gabarito errado. Vamos à segunda. O gestor público, ao revogar um ato administrativo praticado por um agente não competente, exerce o controle corretivo. Então, a revogação de um ato administrativo praticado por um agente não competente exerce um controle corretivo. O gestor público poderia revogar por conveniência ou oportunidade. Se é um ato praticado por um agente não competente, deveria ser anulado, né? Mas, enfim, vamos botar aqui com meio certo, a revogação seria mais anulação, né? Anular um ato realizado, né? Com o requisito aí da competência, ele não é um ato legítimo, enfim. Ao passo que, ao homologar um ato válido, ele pratica o controle concomitante. Aqui tem um erro no final, mais grave. Ora, sendo para revogar ou sendo para homologar um ato, será sempre corretivo, posterior, e não concomitante. A 2, também o gabarito é errado. Vamos à questão número 3. O controle pode ser classificado quanto ao momento do seu exercício em prévio, simultâneo, concomitante ou subsequente a posteriori. Ótimo. A exigência de laudos de impacto ambiental, por exemplo, constitui uma forma de controle simultâneo. Não, ela é prévio, é como uma condição para a aprovação de obras públicas, serviço de engenharia, esses laudos de impacto ambiental como condição para a aprovação desta ou contratação e execução dessa obra é um controle prévio, por isso, no finalzinho, a incorreção, o erro da questão número 3. 4. O princípio da autotutela possibilita a administração pública anular os próprios atos quando possuírem vícios que os tornem ilegais ou revocá-los por conveniência ou oportunidade, desde que sejam respeitados os direitos adquiridos e seja garantida a apreciação judicial. Aqui, na verdade, é uma transcrição integral do contido no enunciado da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que trata do princípio da autotutela, da revisão dos atos praticados pela administração pública. 4 está certíssimo, transcrição literal dessa súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. O controle administrativo ou executivo, olha, administrativo ou executivo não existe, né? Ou ele é administrativo, ou ele é legislativo, ou ele é judiciário.
o erro está só nisso, eu estou aqui, vamos ver se o erro é só isso, tá? Não está legal, né? Não existe controle executivo. Existe o controle praticado pelo próprio administrador, no princípio de autotutela, administrativo. Praticado pelo poder legislativo, parlamentar, controle legislativo. E o controle pelo poder judiciário, que é o controle judicional. Só pode ser exercido por iniciativa da própria autoridade competente, excluída a ação provocada pelos administrados. Errada essa excluída, ele não somente pode ser exercido pela própria autoridade, mas também pode ser provocado pelos administrados, por aqueles que tenham ali algum direito afetado, alguma ameaça, pode vir a provocar o administrador para rever os seus atos. A 5, então, de fato, apresenta 2 erros. 6. O controle legislativo ou parlamentar exercido pelos órgãos que compõem o poder legislativo alcança os demais poderes, alcança todos. Aquela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, ou mesmo o controle exercido pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, conforme as hipóteses capituladas na Constituição Federal, inclusive suas administrações indiretas, as empresas públicas, Sociedade de Economia Mista, fundações, autarquias. A 6 está correta. 7. O exercício do controle parlamentar permite ao Congresso Nacional instaurar comissões parlamentares de inquérito, CPIs, CPMIs, ótimo, a fim de garantir um controle mais eficiente da administração pública mediante a constituição dessas comissões, que terão inclusive certos poderes importantes, como quebra de sigilo bancário, como poderes investigativos. Tem uma série de prerrogativas importantes essas comissões. Elas só não têm prerrogativa para punir, para responsabilizar. Tem que encaminhar ao Ministério Público, aos órgãos competentes, ou ao tribunal que tem a competência para aplicar sanções. A 7, então, está correta. 8. Nos governos presidencialistas, o controle do Poder Legislativo sobre a administração pública tem um efeito direto. Opa! Por que não tem efeito direto? Por que o efeito é indireto? Porque o Congresso Nacional, por exemplo, não detém competência para anular um ato de gestão ou sustar um ato. Quem tem competência para sustar um ato é o Tribunal de Contas da União. Então o Congresso não poderia, ele tem competência para realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, operacional, através dos seus instrumentos, audiências públicas, acompanhamento por parte da comissão mista de orçamento lá do Congresso Nacional, da execução orçamentária. Ele tem as suas prerrogativas, seus instrumentos, mas não tem uma competência para julgar as contas, por exemplo, dos gestores. Então ele realiza grande parte das suas competências fiscalizadoras indiretamente mediante o Tribunal de Contas. Por isso que tem um efeito indireto, podendo o Congresso Nacional anular os atos administrativos ilegais. Não pode o Congresso Nacional anular os atos. São 2 erros graves. Questão número 8 é errada. 9. O controle do Poder Legislativo. O controle do Poder Legislativo tem caráter sempre preventivo, já que após sua edição, os atos administrativos sujeitam-se a controle judicial limitado e de ofício. Nossa, essa daqui pequenininha, mas apresenta vários erros. Primeiro, que o controle legislativo não tem caráter sempre preventivo. Ele pode ser prévio, concomitante ou posterior, subsequente, já que após sua edição, os atos administrativos sujeitam-se ao controle judicial limitado, não limitado. A apreciação do Poder Judiciário é ampla, a não ser quanto aos aspectos de conveniência e oportunidade, e de ofício. Jamais o Poder Judiciário vai agir de ofício, somente vai agir por provocação. A número 9 apresenta vários erros. Gabarito errado. Questão número 10. O direito de petição constitui instrumento de controle administrativo da administração pública. Sem dúvida nenhuma que o direito de petição gera o direito, de vários recursos administrativos
e é um instrumento de controle administrativo importantíssimo. 10, simples, gabarito certo. Vamos à questão número 11. Ao Poder Legislativo cabe o controle financeiro da administração pública, mas não o controle político. O controle legislativo pode ser político, quando susta a execução de um ato do poder público, poder executivo, que exorbite do poder regulamentar, enfim, quando ele convoca ministro de Estado para dar algum depoimento, declaração, prestar informação, quando o Senado Federal, por exemplo, aprova um empréstimo externo, autoriza uma dívida pública, quando o Congresso Nacional constitui uma comissão parlamentar de inquérito, quando o Congresso Nacional autoriza o presidente da República a se ausentar do Brasil, do país, todas essas são competências de controle parlamentar político do Legislativo. Agora, quando o Congresso Nacional realiza diretamente pelas suas comissões ou indiretamente mediante o Tribunal de Contas da União que presta auxílio, quando ele realiza a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, ele está realizando o controle financeiro. Então, o Poder Legislativo, vou botar aqui o controle legislativo, pode ser político, nas hipóteses previstas na Constituição, ou técnico-financeiro, na fiscalização da gestão pública, da boa e regular gestão dos recursos públicos. A 11 está errada. A 12. O Poder Judiciário exerce controle judicial, ok, e administrativo. Pode praticar também um controle de autotutela, revendo os seus próprios atos administrativos quanto à conveniência e oportunidade, revogando, quanto à ilegalidade, anulando. 12, certa. 13. O controle administrativo que visa verificar a conveniência dos atos administrativos é exercido de forma exclusiva pelo Poder Executivo. Esse controle administrativo, como já havia dito, não é exercido de forma exclusiva pelo Poder Legislativo. Ele é praticado por todos os poderes. O controle executivo pratica o controle administrativo, o Poder Legislativo e o Judiciário também o praticam, todos os poderes. Por isso, a 13, o gabarito é errado. Vamos a mais questões. 14. As comissões parlamentares de inquérito são exemplos de um exercício de um controle judiciário no âmbito do poder do Congresso Nacional. Como essas comissões têm prerrogativas, competências típicas de investigação judicial, não quer dizer que elas sejam um controle judicial. Não é um controle judiciário, é um controle do Legislativo, controle parlamentar. A 14, simples, errada. 15. A administração pública, os poderes legislativo e judiciário e o povo podem diretamente exercer a atribuição de fiscalização e revisão da atuação dos órgãos públicos. Sim, naturalmente que o Poder Legislativo, algumas das suas competências são realizadas indiretamente, mas boa parte também pode ser realizada diretamente. E, sobretudo, o povo no controle social estabelecido, as hipóteses estabelecidas na Constituição em algumas leis específicas. A 15 está certa, esse controle amplo, todas as possibilidades colocadas aqui, controle administrativo, legislativo, judiciário e até o controle social, as 4 espécies de controle podem ser praticadas diretamente pelo povo, exercendo a atribuição de fiscalização e revisão da atuação dos órgãos públicos. 16. O controle administrativo permite que a organização pública fiscalize e corrija, por iniciativa própria, atos administrativos sob os aspectos de legalidade e mérito. Mérito, conveniência, oportunidade, pode o próprio gestor, administrador, revogar? Pode, por conveniência, oportunidade. Pratica também um controle de mérito. Quem não pratica é o Poder Judiciário. 16, certo. Gabarito certo. 17. As decisões das agências reguladoras federais estão sujeitas à revisão ministerial
supervisão ministerial, por ser da entidade, uma entidade de administração indireta, controle praticado pelo administrador, poder executivo, pelo ministro, sobre os órgãos da administração direta, é um controle hierárquico, sob subordinação, decorre do poder de autotutela. O controle realizado sobre a administração indireta é um controle vinculado, um controle de resultado, supervisão ministerial. Enfim, as decisões das agências reguladoras federais estão sujeitas à revisão ministerial, ok, supervisão ministerial, inclusive por meio de um recurso hierárquico impróprio. Recurso hierárquico é aquele encaminhado, por que ele é impróprio? Ele é apreciado, encaminhado, feito por algum administrado que tenha sofrido ali algum efeito numa decisão da agência, ele é encaminhado para quem aprecia esse recurso é o ministro da pasta, e por isso que ele é um recurso hierárquico, a autoridade superior para examinar, rever aquela decisão, só que ele é impróprio porque quem vai rever esse recurso é uma instância além daquela que pertence à agência, à entidade. É o ministro da pasta, excepcionalmente admite-se esse recurso hierárquico impróprio quanto às decisões das agências reguladoras. 17, interessante, gabarito certo. 18. O controle administrativo exercido com base na hierarquia denomina-se supervisão ministerial. O controle administrativo exercido com base na hierarquia denomina-se controle hierárquico, de autotutela. O controle que envolve a supervisão ministerial sobre a administração indireta é um controle vinculado, controle de resultado, controle de tutela e não de autotutela. Por isso, a 18 está errada. Controle administrativo exercido com base na hierarquia denomina-se supervisão ministerial. Não, exercido não com base na hierarquia, e sim um controle vinculado. 19. O controle legislativo é tanto político quanto financeiro. Ótimo! O controle financeiro no âmbito parlamentar é exercido por meio de suas casas e respectivas comissões. Há comissões permanentes e temporárias, entre as quais as CPIs. No caso do Distrito Federal, cabe principalmente à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa fiscalizar a execução orçamentária e financeira. Na Paraíba, pela Constituição do Estado, é a Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária. No Congresso Nacional, é a Comissão Mista de Orçamento, Planos, etc., que faz o controle da execução orçamentária e financeira. 19, gabarito certo. Questão, item número 20. O Poder Legislativo exerce controle financeiro sobre o Poder Executivo, sim, sobre o Poder Judiciário e sobre a sua própria administração. 20 está certa. Aquela fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial será em toda a administração pública, direta e indireta. 21. O controle exercido pela administração sobre as entidades da administração indireta é denominado de tutela. Caracteriza-se como um controle externo, ok? Há uma certa polêmica do controle administrativo também ser externo, mas nós já sabemos qual é o pensamento da banca do CESP, está certo sim. Na realização desse controle, deve-se preservar a autonomia da entidade nos termos de sua lei instituidora, gabarito certo. 22. No exercício do controle legislativo, compete ao Senado Federal, em caráter privativo, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Ora, não é o Senado Federal que detém essa competência, é o Congresso Nacional. Bem como os contratos que padeçam de ilegalidade, neste último caso, mediante solicitação da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Também quem tem competência para sustar uma despesa, sustar um ato de execução orçamentária, em função desse acompanhamento feito pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso, é o próprio Congresso Nacional. 22, errada.
E a 23, encerrando esse primeiro bloco da primeira aula nossa, as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, podendo promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Perceba, esses poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, inclusive quebra do sigilo bancário, etc., são atribuídos às comissões parlamentares de inquérito. Agora, elas não podem, de maneira alguma, promover a responsabilidade civil ou criminal, não tem competência, elas têm que encaminhar ao Ministério Público via Poder Judiciário. Não é essa competência, competência exclusiva do Poder Judiciário. Ou a responsabilidade civil também pode ser aferida no âmbito de um processo, né, no âmbito do Tribunal de Contas, pode ter essa competência também. 23, gabarito errado. Pessoal, encerramos o primeiro bloco, então, dessa aula 1, esquentando as turbinas. Temos muito ainda que corrigir questões relativas ao controle da administração pública e outros assuntos importantes contidos lá no edital, no conteúdo da disciplina de controle externo da administração pública. Bons estudos a todos e até o segundo bloco dessa aula de número 1.